fofoca incomoda o abandono. Me sinto como se fosse um cão sem dono. Me sinto como se fosse um cão sem dono. A sociedade só sabe me julgar, dizer que com a droga eu tenho que parar. Mas como eu vou parar sem ninguém me ajudar? Por várias vezes já tentei minha vida tirar. Quando vem a noite, embate apavora, a vontade de mudar. Como o dia vai embora, eu não suporto ver os outros arrumados passeando. Enquanto um tapelão pra me tapar eu tô catando. Ô cara, esse lanche que você vai fazer, guarda um pedacinho, se sobrar pra mim comer. São 4 horas da manhã e eu vou dormir. Na realidade eu já escrevia rap desde pequeno e já fazia, e tive algumas participações, algumas coisas em grupos e alguns coletivos que eu participei, fiz algumas apresentações, escrevi e tal, mas na época eu era muito moleque, assim, era novo, e daí as coisas não deslancharam. E tipo, passei por uma situação na qual eu era guardador de carro e tal. E passei por uma situação na qual eu cheguei a ser morador de rua, e nessa situação a necessidade assim de fazer algo diferente, de muitas das vezes para ter uma renda, ou até mesmo por fazer o que eu gosto, porque é o que eu gosto de fazer, então eu sempre vou encontrar uma necessidade de fazer isso. E daí o começo da história foi assim, um retorno meu assim para o mundo do rap, para a arte. Foi ali na Católica mesmo, assim, na volta da universidade, na Gonçalves Chaves. Eu fazia rimas, chegava, fazia uma rima improvisando, e dali as pessoas me ajudavam conforme a rima, né? Alguns até debochavam que estavam dando para mim parar de rimar, porque muitas das vezes eu começo e não paro. Essa vai para todo trabalhador que segue aí lutando, e o seu espaço a cada dia tá batalhando e conquistando. Então eu vou falar na improvisação, muitas coisas passam aqui, vem do coração. A rima que eu faço, eu mando pra vocês que estão sempre aí lutando todos os dias. Uma coisa por vez a gente faz, mas os nossos sonhos a gente corre atrás. Eu passei por momentos na minha vida assim complicados. Essa história de dependência química, morei na rua e tal. E sempre tive amigos que torceram, incentivaram e me deram conselhos e diziam pra mim que eu tinha um talento e que eu tinha que sair daquela vida. E aí, com a ajuda e com os conselhos do Felipe, que é o Phil, com a ajuda do Paulo Celente, e aí a galera, num começo de trabalho meu assim, se ajuntaram. O Phil me conseguiu os instrumentais com os beatmakers, que é o pessoal que produz. O Paulo Celente me disponibilizou o estúdio. E aí foi onde eu gravei, assim, foi onde eu comecei. E tipo, fui para Rio Grande, peguei um emprego, retornei para casa, saí das ruas. Primeiro estabilizando a vida, largando as drogas. E depois acabei passando a voltar a me dedicar pro rap, assim. E a fazer, assim, disso um objetivo principal assim na minha vida. Mas a gente continua livre a sonhar e sempre, nunca deixando de batalhar. Aquela mãe que deixa seu filho na creche de manhã e sai para trabalhar bem cedo. Olha só, eu tô rimando e tô aqui falando coisas que na minha mente vai passando. Projeto Conexão foi uma coisa assim, eu tenho um trabalho solo, mas eu sempre participei muito de grupos e tal. E aí a gente tem um coletivo que chama Em Rua, que é muito conhecido aqui em Pelotas. Dentro desse coletivo chamado Em Rua, eu comecei a enxergar que tem muitos grupos bons em Pelotas e muitos MCs bons, sabe, aqui. E tenho muita vontade de fazer som junto com esses MCs. E aí eu fui conversando com um, fui conversando com o outro, e sempre tive a vontade de gravar um CD todo com participações. Então esse projeto Conexão, ele veio assim, tipo, eu precisava divulgar para começar a fazer algo. Eu precisava conversar com a galera pra gente se unir e começar a fazer algo. Então, tipo, se eu começasse já dizendo vai ser um disco chamado Conexão, seria uma coisa fechada e tal. Então eu resolvi usar esse nome de Projeto Conexão, até porque é um projeto, tá em andamento, para deixar ele bem aberto assim. Então tudo pode mudar de uma hora para outra.
Se eu caí, me levantei, se eu errei, me consertei. Então, nas minhas músicas, assim, eu procuro passar um pouco da realidade que a gente vive, da realidade que eu vivi. Falo um pouco nas minhas letras, assim, em grande parte delas, da questão abordo a questão da dependência química, a questão do preconceito, abordo diversas questões sociais, assim, a violência, o desemprego, a questão do meio ambiente. Procuro fazer um som, as minhas letras, assim, algumas delas são meio de autoajuda. As pessoas até dizem pra mim isso, assim. E eu procuro fazer letras assim, sabe? Porque elas até acabam ajudando a mim mesmo também, então por isso que eu procuro escrever assim. Como é que pode um cara cair e não levantar, não se ligar, se atirar e se prejudicar, as coisas boas da vida não valorizar, deixar o vício dominar? Eu tenho uma opinião assim, que são pessoas e pessoas. A vivência que eu tive na rua, pelo menos aqui em Pelotas e em Porto Alegre também, Rio Grande, quando eu morava na rua, eu percebi que as pessoas são muito divididas. Algumas pessoas têm uma convivência normal com os moradores de rua, são amigos, ajudam, dão uma oportunidade, dão questão de emprego e tal, e tentam ajudar. Algumas outras pessoas já são retraídas, têm medo, fica aquela coisa, marginalização. O cara é morador de rua, é morador de albergue, ele é ladrão, ele é, sabe, as pessoas têm essa visão, esse pensamento. E eu acho que assim, eu não só por eu achar, mas eu acho que creio que isso é uma realidade, que não existe uma regra, sabe? Para toda regra existe uma exceção. Então nem todo morador de rua é ladrão, assim como nem todo morador de rua é dependente químico, nem usuário de crack, sabe? Eu fui, mas... E falando sobre a questão da dependência química, assim, não é um mundo sem volta, sabe? Não é um mundo sem volta como as pessoas dizem, que o crack é um mundo sem volta, que a dependência química é um mundo sem volta, não é. É difícil, é muito difícil, assim, é uma luta diária. Eu falo na letra da minha música, só por hoje eu tô de pé, isso aumenta a minha fé e o amanhã pertence a Deus, seja como Ele quiser. Então eu vivo o dia de hoje, assim, e é um dia após o outro, e a cada dia uma luta. Mas a questão da dependência química é uma coisa muito complexa, assim, para ser vencido, para a sociedade vencer essa epidemia, eu acho que muita coisa tem que ser mexida, sabe? Muita coisa tem que ser mudada, assim, na maneira das pessoas pensarem. Como é que pode um cara cair e não levantar, não se ligar, se atirar e se prejudicar, as coisas boas da vida não valorizar, deixar o vício dominar e aos poucos se matar? Essa história é real, eu tava nessa, quem diria? Passavam por mim e viravam a cara, mais um dia a ficha caiu, aprendi a me dar valor, o rap me ajudou, me resgatou e aqui estou, com a mente cheia de ideias pra falar, e o rap é a arma que eu uso pra me expressar. Deus me deu o dom, então eu vou usar. Muito me calei, caí, mas me levantei. Da química eu era só mais um dependente. Hoje sou mais um dos poucos na linha de frente. Não uso mais cachimbo, uso microfone. Tenho coragem pra falar, J. Will é o meu nome. Se eu cair... Essa é pra ti. Sua comigo, porque a minha mãe tá aqui. Sai fora, cabeçudo, parece um Buzz Lightyear. Vou te esculachar, tu começou comigo. Sim, vou te dizer, tu é um aprendiz. Eu cheguei e minha parte eu fiz. Papo de fio, pra mim tu é modinha. Sou boy, sai fora, ladainha. Vai ficar tremendo, vai ser esculachado. Nem chega, sai do meu lado. Tá, fio, eu vou dizer pra ti. Então te esculachei, eu te ganhei no free. Ou agora, na chuva, eu vou fazer contigo que nem o francês com a uva, tá ligado? Rap que me resgatou, assim, o rap é minha vida, o rap é tudo pra mim. Sem rap eu não me imagino mais, assim. Se me proibir de fazer rap, é me condenar à morte. Seja como ele quiser. Só por hoje eu acordei bem. Só por hoje eu vi um sorriso de alguém. Só por hoje eu vou tentar ser feliz. Só por hoje eu vou fazer o que ontem não fiz. Sejam bem-vindos, bom dia, meu nome é J. Will, sou um rapper aqui da cidade, já tô um pouquinho de tempo no... Yo, pensativo. Enquanto estava jogado nas calçadas, muitos passavam, olhavam e não davam nada. Yo,
Hoje eu vivo de conquistas e vitórias. Plantei muitos. Sai no Face, falei um link, eu já falei que se eu quiser eu faço mais na lixeira, espera, eu já mostrei. A gente no movimento hip hop, a gente tem esse teatro fechado na cidade em média de 8 a 10 anos. E coincide, o mesmo tempo que o teatro está fechado, é o tempo que a galera do hip hop está se reunindo aqui toda sexta, fazendo resistência. Não é por acaso. Fazendo a cultura, entendeu? Trazendo a cultura aberta pra rua. As pessoas passam, param, olham, entendeu? Se tu parar pra ver, tem gente aqui agora fazendo, tocando violão ali. Tem a galera do rock também, a gente tem uma interação bem legal. Então a gente junta esses movimentos culturais aqui em frente ao teatro, a gente faz roda de rima, a gente faz batalha de rima. A galera do rap de Pelotas, a gente tem muito esse cunho de gostar de trabalhar em eventos abertos, em eventos na rua. Sabe, hoje em dia a gente tem tido também um apoio, um aval da prefeitura em questão de nos abrir espaço para a gente ser tão competitivo quanto outros estilos. Na questão dos editais, a gente tem concorrido em livre concorrência em editais. Do Procultura. Sim, a gente tem concorrido em editais, a gente tem editais do rap sendo aprovados. Entendeu? A gente teve esse ano do Nas Rap, teve esse ano Rap no Simões, teve em rua, eventos, alguns financiados por editais, outros não, a maioria não, sabe? A maioria eventos alternativos, a gente tem feito muita coisa na rua. E eu acho que é isso, a importância do rap é o resgate que ele traz, é a informação, é a cultura, sabe? É a liberdade de expressão, para o moleque da periferia poder também mostrar sua voz, sabe? Confrontar esse sistema que muito nos oprime, nos coloca sempre por baixo. Então o rap é aquela escada que a gente tem, a porta de saída, é a mão de Deus, assim, vamos dizer, para nos puxar para cima, sabe? Então, dentro de Pelotas, eu acho que o movimento hip hop tem sido de suma importância em diversas questões, sabe? A gente mesmo com essa história das batalhas de MC, a gente tem levado o nome de Pelotas para outros lugares, sabe? Isso que é bacana, né? E aí ele participava, às vezes, assim, no carnaval, como passista, coisa assim, gostava muito dessas coisas. Sim. E quando ele chegou no Anjos e Querubins, como é que foi? Foi legal também, porque lá ele cantava com eles e fazia o que ele gostava. Sim, sim. Já sentia que era isso? É. Vale, deixa eu fazer uma pergunta para fazer ela falar o que é interessante para o detalhe. Como foi para ti a questão da época em que eu tive na rua, tava usando crack? Como foi para ti ver teu filho naquela situação? Como foi para ti como mãe? Eu quero que tu fale bem livre, assim. Eu falo. Fala, Foi... não responde, calma aí. Tá. Não responde rápido, depois a gente edita. Tá. Mas conta a história, assim, para ti como mãe. Como foi ver teu filho na rua, na droga? Como foi pra ti esse período em que eu tava naquela situação? E como foi pra ti ver a minha mudança, a minha recuperação? E pra ti, qual é o papel da música, do rap nisso? Aí tu fala livre. Tá. Para mim, na rua, quando ele estava na rua, era muito triste. Porque eu chegava a sair de manhã para ver se eu achava meu filho na rua. E aí eu procurava quando aqueles meninos estavam dormindo na calçada para ver se ele estava ali, e ele nunca estava. Aí, quando eu gastei muitas clínicas, muitas coisas, ele nunca parava naquele lugar. E aí, quando ele estava já falei, na rua, era muito triste. Aí, quando ele voltou, que ele chegou em casa e me procurou, aí eu apoiei ele, eu peguei ele, porque não tinha ninguém que ia querer o meu filho de volta. E aí eu tinha tirado uma casa, da minha casa, minha vida, e aí quando ele voltou eu levei para ele dentro da minha casa, porque ninguém aceitava ele em lugar nenhum. E eu aceitei meu filho junto comigo. Não sei se tem mais alguma coisa. Sim. E a partir desse momento, o papel que a música e a arte ajudaram a desenvolver e a
ia mudar a situação dele. Pois é, e aí ele se viu na música, porque aí ele disse que quando ele estava na rua, ele começava a fazer improviso e as pessoas davam moedinha para ele. E aí depois ele começou a trabalhar para fazer o CD dele, mas nesse meio tempo ele voltou para mim e eu levei ele para minha casa, que eu tenho lá no Barro Duro. Aí ele começou a morar lá comigo e aí ele arrumou um serviço, começou a gravar o CD dele, porque ele viu que era aquilo que ele queria e era o rap que tinha salvado ele da droga. Sim. Não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa. E só uma última coisa, assim, e a partir daí, o que a senhora avaliou, assim, do crescimento dele na questão musical, das experiências que ele teve com outros MCs que ele já admirava também, os que ele pôde também inspirar de alguma maneira, né? Ah, tá, ele se inspirava muito nos MCs, aqueles lá do Rio de Janeiro, né? E agora aqui eu estou me esquecendo o nome. E aí ele começou a cantar, e aí começou a vender o CD deles, aí ele viu que era aquilo ali que ele queria, que estava fazendo bem para a vida dele, e aí ele continuou. Sim. Salve galera internauta, eu por meio do Quindim Cultural gostaria de fazer um relato a respeito do trabalho sensacional que o rapper aqui de Pelotas, o grande amigo e parceiro J. Will, vem fazendo na cena cultural da cidade. Ele já tem um trabalho bem consolidado aí pelas ruas, fazendo seu rap autoral, motivacional e de resistência, ao mesmo tempo de conteúdo, e que tem influenciado diretamente os MCs aí das quebradas da cidade, da periferia, dos bairros carentes, de onde ele inclusive é, que da periferia, um rapaz que passou por muitas dificuldades, por ser negro, por ser rapper e por ser da periferia, e traz toda essa motivação para os novos MCs que estão chegando, para aqueles que sonham em ser um MC, né, como ele, tenham essa motivação, tenham essa esperança de ser e mudar a vida e mudar a perspectiva do moleque da periferia que geralmente vai para o mundo do crime, como a gente sabe, né? Mas ao mesmo tempo tem essa perspectiva através da arte, através do hip hop, poder transformar e ajudar outros MCs que estão aí nessa situação e que podem, né, realmente se transformar e mudar a vida através do rap. E o J. Will tem um trabalho sensacional pelas periferias, dando palestras e mostrando o seu rap nas escolas e também dando palestras a respeito de racismo, a respeito do que ele já passou na vida e a respeito de outros assuntos relacionados à arte e o que ele tenta passar através do hip hop com essa letra motivacional, né, motivacional e de resistência que ele tem feito. Vale a pena vocês conferirem o trabalho do Will e o restante sobre o projeto Conexão Rappel, que ele tem já faz um tempo. Vocês podem conferir através de texto que eu vou escrever através do Quindim Cultural, logo mais na sequência desse vídeo que eu estou gravando para vocês. Forte abraço, pessoal, e valorizem a nossa cena local, inclusive o hip hop pelotense, que é tão forte e que está cada vez mais crescendo na nossa cidade. Forte abraço. Esse documentário ele surge da necessidade de estar contando essa história para as pessoas, de estar mostrando um pouco da importância que o rap teve nessa mudança na minha vida, nessa fase, nessa trajetória que eu passei de resgate aí, sendo que há 5, 6 anos atrás eu era morador de rua,
viciado em crack, uma pessoa sem expectativa de vida, não tinha expectativa nenhuma, estava ali na escória da sociedade. E hoje, graças ao rap, graças à força de vontade e a todas as coisas boas e pessoas boas que surgiram no meu caminho aí durante esses 5 anos, a gente está aí vivendo de música, fazendo arte, levando alegria para casa das pessoas, levando uma mensagem de superação, uma mensagem de transformação, de mudança, de prosperidade. Então eu achei que essa história era uma história que merecia ser contada. Eu achei que era necessário, até mesmo para motivar mais pessoas, para mostrar para as pessoas que há sim uma esperança, para mostrar para as pessoas que música também é remédio, arte e cultura é empoderamento, da expectativa, sabe? Eu reconheço que o que me levou a me afundar nas drogas foi uma falta de autoestima, foi um vazio, algo que todo dependente químico tem, né? E aí ali naquela situação de rua, né, mendigando, família tinha abandonado, todo mundo tinha abandonado, a sociedade em si. O usuário de crack, ele é o lixo do lixo, ele fica abaixo do cachorro de rua. O cachorro de rua, ele é mais bem tratado que o usuário de crack. Então você pensa que eu não tinha autoestima nenhuma. Em alguns momentos ali da minha vida, naquela situação de rua, alguma pessoa ou alguma determinada situação me fazia lembrar dos momentos bons que o rap já tinha me proporcionado, porque eu já tinha tido uma experiência, eu já tinha cantado em alguns grupos, eu já tinha trabalhado em rádio comunitária, já tinha tido uma experiência inclusive de vida pública ali junto com o meu tio, e já tinha uma experiência de show, já tinha uma experiência como DJ, como comunicador. Então já sabia um pouco que a arte, o rap, a música em si, ela te dá uma autoestima, ela te dá um sentimento de que tu é importante, de que tu tá desempenhando um papel. Então, no momento que eu tava ali naquela situação ruim, e vinha alguém e dizia, eu lembro de ti, pô, tu era lá da rádio. Pai, eu lembro daquela música. Ou vinha alguém, faz uma rima aí. Aquilo ali me fazia eu me sentir alguém. Então, na época também, pra mim as coisas estavam difíceis para manter até mesmo meu vício. Sabe, já não tinha mais o que fazer e eu não queria roubar, não queria ser preso. As situações que eu tinha passado por alguma situação de cometer algum delito, eu tinha sido pego, não tinha sido legal. Então o rap, ele veio pra mim até naquele momento daquela situação como uma maneira de não fazer uma bobagem, de não roubar, de não traficar, além do que eu já tinha feito. Pra mim não fazer mais, eu fui fazer rap. Aí eu tava ali na Católica, eu tava nas ruas, nos lugares onde eu transitava. Na verdade isso começou bem lá em Porto Alegre. As primeiras vezes que eu fui fazer rima na rua foi lá em Porto Alegre. Eu lembro que eu criei um texto para começar. E daí eu chegava e boa noite, eu sou rimador de rua. Eu falo a verdade da rua, a realidade nua e crua. E eu vou pedir pra ti, pra evitar a minha queda, pra tomar uma cachaça, me apoia uma moeda. Era algo assim, um texto meio que decorado. E eu chegava ali nas pessoas, de noite, na Cidade Baixa, na rua, fazia uma rima. Pegava uma moeda e assim, eu fui indo. E a autoestima foi voltando. E eu fui me sentindo bem. Dali vim pra Pelotas. Em Pelotas comecei a fazer isso na Católica. As pessoas que já me conheciam já começaram a me olhar com os outros olhos. E fui indo, rap ali presente. Fiz os meus documentos que eu não tinha. Consegui um emprego, voltei pra casa. E fui procurar os guri. Na época ali o filme deu bastante força. O Paulo Excelente.
E sempre com aquilo na cabeça de seguir tentando voltar a ter uma vida normal, me livrar daquilo que me prejudicava, daquilo que me fazia mal, que era o crack. E o rap sempre era a coisa mais presente nos momentos assim. Quando eu tava me sentindo mal, que eu não tava legal, que eu tava pensando em fazer bobagem de novo, eu ia lá e escutava uma letra que me botava pra cima. Quando eu tava em algum momento que também tava me sentindo mal, tava me sentindo meio ruim, aparecia algum show, as próprias batalhas de MC, conforme eu fui ganhando, conforme eu fui tendo uma ascensão na cena, essa autoestima ela foi cada vez me fazendo ver que eu podia mais, e quanto mais eu alcanço, quanto mais eu alcançava e quanto mais eu alcanço até hoje, eu vejo que eu posso mais ainda do que eu imaginava que eu podia, sabe? O rap, ele mostra pra mim um futuro sem limites, sabe? Coisa que se não fosse o rap em um emprego normal, se eu fosse fazer outra coisa da minha vida, eu não teria a expectativa, eu não teria a força de vontade, eu não teria a capacidade, eu afirmo até, que não teria a capacidade de me manter bem, firme, como eu tô hoje, graças ao rap, assim. E conta pra nós também quais foram ou quais são ainda as tuas inspirações, fora o Fio e o Celente que tu acabaste de falar pra nós, quais outros que tu poderia citar pra nós, assim? Poxa, na trajetória passaram várias pessoas que me ajudaram, que fizeram parte diretamente e indiretamente da minha história, sabe? Eu tive um monte de internação, e nessas internação sempre teve alguém também que me estendeu a mão, sempre teve alguém que me deu força. A minha família sempre também me deu muita força. E na música, assim, num geral, tem muita gente assim que fez parte ali desde o início, que me serviu de inspiração, que me serviu de apoio. Alguns nomes assim que eu posso citar, pô, Alexandre, assim, foi uma pessoa ali no início ali que me deu bastante ajuda, o DJ Wagner, o DJ Misha, sabe? Poxa, tem bastante gente, se eu for falar, tenho medo de citar nomes para não esquecer, assim. Mas sabe que toda e qualquer pessoa que passou na minha caminhada, que me deu uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, de conforto, essa pessoa pra mim, ela foi importante. Mas em especial, assim, as pessoas que eu sempre vou lembrar, que eu nunca vou esquecer, assim, que sempre me tiveram ali nos momentos que eu mais precisei, sabe? É minha família, foram meus produtores, foi o próprio Ben-Hur ali da ONG Anjos e Querubins que abriu espaço, abriu as portas da casa dele pra mim, sabe? O próprio Paulo Celente também, a família Celente em si, lá a Dona Cristina, que abriram as portas da sua casa também pra mim ali, sem mal me conhecer, sabe? E a gente desenvolveu ali nos fundos da casa da Dona Cristina Celente, na casa do Paulo, foi uma vida, assim, sabe? Foram 55 filhos que nasceram, como eu digo, que foram esses 5 CDs aí que a gente colocou pra rua. O Bruno também foi um cara que a gente teve uma época que a gente trabalhou junto, que ele me ajudou bastante também, a gurizada lá do Simões Lopes, da Máfia BGB, o Bruno Lopes, Bruno Prandi, que hoje trabalha no Laboratório 13. O Gui do CNR foi um cara que sempre me serviu de inspiração desde pequeno. Eu sempre gostei muito de ouvir. Eu, com 9 anos de idade, no Campinho da 14, como eu digo na música da Leste, eu vi o grupo Consciência Negra cantando e pensei pra mim, é isso aí que eu vou fazer. A vida me levou para outros lados, eu acabei não seguindo, não sendo do jeito que era, que eu achava que seria, né? Acabei fazendo coisa errada, indo pro crack, indo pra rua,
mas foi, se não, eu não tivesse assistido CNR com 9 anos de idade no Campinho da 14, se eu não tivesse conhecido um dia o Guido, o Davi, sabe, o trabalho dessa galera, o grupo PR também foi super importante na minha trajetória, o Ricardo, o Tio Babies, o Glauco, o grupo Resgate foi o primeiro grupo que eu participei, o Fabrício ali, sempre dizendo pra mim que a minha voz era boa, que eu me dava pra fazer os refrão, mas que eu investisse também ali no rimar, que no início eu fazia mais backing vocal aí na minha primeiro momento de vida que eu fiz rap, era mais um back ali no grupo, era mais os cantados, refrãozinho. E a galera sempre me incentivou assim a acreditar, sabe? E eu sempre tive muito isso de ter facilidade de me comunicar assim com as pessoas. Eu era comunicador de rádio, eu trabalhava já com propaganda, já trabalhava com a minha voz. E sempre escrevi, sempre tive essa coisa de escrever assim desde pequeno. Muito forte em mim, assim. Então, eu acho que várias pessoas influenciaram positivamente aí para que hoje eu pudesse chegar onde a gente está chegando. A cada dia que passa, uma oportunidade de crescer, evoluir, cair ou se levantar. A escolha certa é chance de superação. E o que garante pra você que essa chance vai voltar, irmão? Um dia após o outro as coisas vão acontecendo, e eu vou continuando, lutando e sobrevivendo, e combatendo aquilo que ontem me fez mal. Com determinação eu vou seguindo na moral. Só por hoje eu acordei bem, só por hoje eu vi um sorriso de alguém. Só por hoje eu vou tentar ser feliz. Só por hoje eu vou fazer o que ontem. E só os chato dedicado, tá ligado? Quantos fazem coisas mal feitas só por fazer? Quantos estão fazendo sem nem saber o que? Acredito que a vida não é só uma passagem. Não vou ser mais um a citar, sabotagem por citar, a rimar só por rimar, a viver só por viver. Na terra só faz pesar. Vermes nem sabem do que eu sou capaz. Com dedicação eu vou citando Racionais. Já que cheguei aonde eu queria chegar, eu me dedico a cada dia na missão de melhorar. Não quero me aparecer, mas se rolar fazer o que? Se ninguém quer te comprar, se diz que não quer se vender. Ideologia hoje em dia é produto. Vou vender a minha pros inveja fica puto. Lá na Gonçalves eles achavam maior graça, mas a minha intenção não era só beber cachaça. Como imaginar o que o outro tá pensando? O tempo que mostra enquanto as águas vão rolando. Dedicado como servo José do Egito, que minha estrela ia brilhar. Porra, eu já tinha dito. Mas nem tenta pescar camarão com anzol. Eu não vou brilhar demais pra não cegar que nem o sol. Nem tenta pescar camarão com anzol. Eu não vou brilhar demais pra não cegar que nem o sol. Quem muito se humilhou um dia é exaltado. Quem muito se exaltou um dia é humilhado. E a única diferença que existe antes que fique os que vão é simplesmente dedicação. Quem muito se humilhou. Estúdio Trupe Beat, excelente nos beats, J. Will na rima, Bruno Gomes na guitarra, vida vivida e não contada, salve JV. É nóis. Entrei em campo depois de muito treinamento, hoje desbanco quando a rima é de momento. Expresso sentimento em forma de canção, seja a capela, no beat ou no violão. Do fundo do poço uma luz me resgatou pra espalhar por esse mundo uma mensagem de amor. Quantas coisas eu passei, tristeza, decepção. Quantas vezes me joguei nas luxúrias desse mundão, mas algo foi bem mais forte pra cumprir minha missão. Tudo mudou pelo fato de eu saber dizer não. Disse sim e vim pro rap, pra muitos eu sou problema. Meu futuro é dar tapa na cara do sistema que tanto me oprime.